pés, irmãos, vamos estar sendo gratos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. A nossa evangelista Rodrigo já estará com a direção do culto, ministrando a poderosa palavra de Deus aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, está bom este lugar. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Louvo a Deus mais uma vez por estar na casa do Senhor, adorando a Deus. Um número bem reduzido dos irmãos, né? Por causa dos critérios aí da pandemia. Mas estamos aqui adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho uma notícia para você: antes de você chegar aqui, Jesus já estava neste lugar. Amém? Deus abençoe o pastor Cristiano, sua família, todos os irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 35. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 35 e o primeiro versículo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos acharam? Confirme dizendo amém. Diz assim então a santa e bendita palavra do Senhor. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Amém? Os irmãos podeis tomar assento, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar um pouquinho aqui da vida de Jacó. A maioria dos irmãos já conhece a história de Jacó. Quem já não ouviu falar? Um homem abençoado, que no qual lutou com um anjo do Senhor e foi abençoado por Deus. A Bíblia nos diz que Jacó, sendo neto de Abraão, filho de Isaque, a Bíblia diz que Isaque, casado com Rebeca, tem dois filhos gêmeos agora. A Bíblia nos relata que os filhos, um se chamava Esaú e o outro se chamava Isaque. A Bíblia diz que Esaú, ele era perito em caça, e Isaque gostava de Esaú por causa disso. Isaque gostava de Esaú porque ele preparava o seu alforje, preparava as suas armas, ia caçar, e da caça trazia guisado, trazia um alimento para Isaque, e Isaque gostava. A Bíblia diz que Jacó, ele habitava mais em tendas, ele cuidava rebanhos. A Bíblia nos diz então que chega o tempo de Isaque estar envelhecido e quase sem enxergar. Isaque agora ele tem que escolher um dos dois para que fosse abençoado, para que prosseguisse a bênção de Deus sobre aquela família, sobre aquele lugar, sobre aquela terra. A Bíblia diz então que em vez de Isaque abençoar Esaú, ele abençoa Jacó. Quando ele abençoa Jacó, eu resumo aqui porque nós temos pouco tempo. Quando ele abençoa Jacó, Jacó agora abençoado por Isaque, a Bíblia diz que Esaú se irrita contra Jacó, porque Esaú queria ser abençoado. Mas quando Deus escolhe alguém, não tem o que fazer. Não adianta nós pensar que seríamos nós, ou seríamos aquele ou outro. Deus escolheu e ponto final, porque é Ele que manda. É Ele que manda, é Ele que pode, é Ele que consegue, é Ele que tem poder. E eu quero te dizer que Ele está aqui nesta noite. E já vou abrir um parênteses aqui para te dizer: você veio no lugar certo, na hora certa, no culto certo, na presença de um Deus certo, e você vai sair abençoado daqui. Porque Jesus está aqui. Deixa eu te dizer, você que está aí nessa live também, prestando atenção na palavra, nos louvores que foram entoados, fica tranquilo, a tua bênção vai chegar, a vitória vai ser entrada na tua casa, na tua família e no teu lar. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Jesus está aqui. Aleluia. A Bíblia diz então, Jacó sendo abençoado, ele arruma agora uma encrenca com seu irmão Esaú. Esaú agora ele tem raiva de Jacó. Esaú agora ele quer matar Jacó.
Esaú, ele quer destruir Jacó, porque ele queria a bênção. Ele queria ser abençoado por Isaac. A Bíblia diz então que agora Rebeca, a mãe deles, fala com Jacó e diz: olha, vai para a terra do meu irmão chamado Labão, vai para lá, foge daqui, porque senão Esaú vai te matar. A Bíblia diz agora que Jacó, ele coloca uma mochila, ele sai agora em direção a uma terra de Labão, seu tio. Ele vai lá, mas no meio do caminho tem algumas atitudes que Jacó toma. Aleluia. No meio do caminho Jacó cansa. No meio do caminho Jacó se deita. No meio do caminho dá sono em Jacó. No meio do caminho Jacó tem que ter um travesseiro para dormir, porque ele não consegue. Mas Jacó não tem travesseiro, Jacó não tem onde dormir, Jacó não tem uma cama boa, Jacó não tem agora uma tenda abençoada, Jacó não tem um lugar bom, mas ele escolhe um local ali, que se chama depois Betel. A Bíblia diz que Jacó, não tendo travesseiro, ele pega uma pedra. Quando ele pega aquela pedra, ele coloca na sua cabeça e faz como travesseiro, porque escolhido que é escolhido, irmão, aleluia, ele consegue fazer da coisa que é ruim, fazer coisas boas. Jacó, ele olha para uma pedra. Quem sabe para nós, humanamente falando, olhamos uma pedra, quase não serve para nada, uma pedra pesada, uma pedra endurecida, mas Jacó disse: eu preciso de um travesseiro, vou usar ela como travesseiro, ainda vou sonhar sonhos de Deus. Deixa eu te dizer, quem sabe você está enfrentando alguma luta, quem sabe você está levando até pedrada na tua vida, na tua empresa, no teu ministério, na tua chamada. Ei, Deus vai transformar isso em bênção para a tua história. Meu Deus, irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A Bíblia diz que Jacó, ele pega aquela pedra, ele deita agora, fazendo a pedra de travesseiro. Jacó agora, ele não tem um sonho natural, ele não tem um sonho normal. Pense comigo, irmão Lázaro, se Jacó poderia ter esse sonho. Não, no meio de uma tribulação, no meio de uma perseguição, fugindo do seu irmão, uma batalha travada. Quem sabe se fosse algum de nós, entraríamos quase em depressão, em luta, em angústia, porque teve que sair de casa, fugindo de alguém. Mas Jacó, aleluia, ele consegue dormir, e ele consegue ter sonhos ainda espiritual, porque crente é assim, irmão. Você já viu que os mais belos louvores, eles foram, aleluia, eles foram como é que fala, compositores. Eles foram feitos em tribulação. Os compositores fizeram os maiores louvores em tribulação, e hoje nós somos abençoados através desses louvores. A Bíblia diz então que Jacó coloca a cabeça no travesseiro agora, e ele tem um sonho. O sonho, aleluia, a Bíblia diz que era uma escada. Essa escada colocada o pé dela na terra, e era, aleluia, colocada no céu. E não era só uma escada. A Bíblia diz que anjos subiam e desciam da escada. Quando Jacó acorda do sonho, irmão, aleluia, ele diz assim: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Sonhos espirituais. Quem sabe o sonho que você tinha, quem sabe o teu sonho já morreu. Quem sabe aquele sonho de ser pregador, cantor, dirigente, que for, morreu. Aquele sonho de ter uma família abençoada, unida na igreja, a família é salva. Com o passar do tempo, quem sabe, morreu. Aleluia. Porque a vida muitas vezes é assim. Muitas vezes passamos por luta, tribulação, angústia. Muitas vezes passamos por tempestade muito grande. Aleluia. Eu sempre digo que no meio da tempestade, muitos ficam perdidos no meio da tempestade. Olhamos, vemos vento de um lado, vento do outro. Aleluia. Quem sabe você entrou por esta porta assim, passando por dificuldade, passando por luta. Muitas vezes passamos com o coração apertado, angustiado, só sabemos chorar. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Aleluia. Quando eu falo em tempestade, eu acho interessante, irmão. Os discípulos atravessando num barquinho, Mateus capítulo 8. Quem já não ouviu falar?
Os discípulos remando, a maioria deles eram pescadores, como eu sempre gosto muito dessa passagem. A maioria dos discípulos pescadores, ou seja, entendiam de remo, entendiam de vento, entendiam do mar, entendiam para onde o vento soprava, se era melhor para lá ou para cá. A maioria deles pescadores estão atravessando para o outro lado. Jesus dormiu na polpa do barco, mas no meio do caminho a tempestade atinge eles. Eu penso que a tempestade foi tão grande que a sabedoria humana deles foi ultrapassada. Você já viu que quando a tempestade chega, muitas vezes nós, pela nossa força, pelo nosso intelecto humano, tentamos sair da tempestade, já viu? A gente usamos de várias maneiras para sair. Mas tem tempestade que nós não conseguimos sair, mas Jesus nos tira dela, porque Ele tem poder. Eu acho interessante que os discípulos ali estão apavorados. O vento soprando forte, o mar agitado. Eles vão acordar Jesus. 3 maneiras para despertar Jesus: oração, jejum e clamor. Não tem jeito. Aleluia. Eles despertam o mestre na polpa do barco e diz: mestre, mestre, o barco está quase afundando, Senhor, e o Senhor está dormindo. Jesus acorda, fica de pé no barco. Eu acho interessante, porque o que aflige os discípulos não é nada para Jesus. Eles estão com medo do vento, eles estão com medo do mar, da água, da onda. Jesus fica de pé no barco e diz: acalma-te vento e aquieta-te mar. Aleluia. E uma grande bonança aconteceu naquele dia. Imagine o mar soprando forte, o vento soprando, o mar agitado, entrando onda para dentro do mar, quase afundando o barco. Jesus, eu não sei se o mar e o vento têm ouvido, irmão, mas aquele dia eles ouviram, né, pastor? Quando aquela voz de autoridade ecoa assim, ó: acalma-te vento e aquieta-te mar, ela corta assim, ó. Eu imagino, pela fé, o vento soprando tão forte, o mar agitado, daqui a pouco aquela voz ecoa: acalma-te vento e aquieta-te mar. Quando eles ouviram aquilo, o vento olha para o mar e diz: você ouviu o que eu ouvi? O mar olha para o vento e diz assim: eu ouvi. O vento disse: você sabe quem é? O mar disse: sei. Aleluia, foi Ele quem nos criou e nos formou. Aleluia. O vento olha e diz: então se foi Ele, e Ele mandou, e tem autoridade, vamos dar um jeito de parar. Deixa eu profetizar na tua vida, e eu te convido por gentileza a levantar a tua mão. Eu profetizo o fim da tempestade na tua história, e uma bonança chegando para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família, para a tua chamada. Quem acredita, levanta as duas mãos para o céu e dá glória. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ei, enquanto você está aqui, Jesus está entrando na tua casa, está salvando o teu filho, a tua família. Ei, enquanto você está assistindo a live, Jesus entra no teu lar com poder e autoridade. Xarabacandarabachandarai, levantou de cantará. Aleluia. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, Abaragachandarai, Acandarai. Oh, Alamanjore, Harachandarai. Ei, Alamanjore. Aleluia. Irmão, está um movimento espiritual aqui. Aproveita. Faz a tua oração agora. Vai guerreiro, vai guerreira, faz a tua oração agora, porque o milagre está às portas para você. Faz Alamanjo, ele mandou que é o amando. Oh glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que me controlar
aqui, irmão. Eu falei, pastor, eu sou meio tímido para pregar na live, né? Mas nós vamos dando glória, Jesus vai abençoando. A Bíblia diz então, Jacó, ele tem aquele sonho e ele segue na caminhada. Eu acho interessante, irmão Lázaro. Eu gostei de falar o teu nome agora. Meu amigo de infância, né? Eu acho interessante porque quando Jacó para e ele deita na pedra e ele sonha. Sabe o que é interessante? Que quando ele acorda, ele diz: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele tira da mochila azeite e ele diz assim: eu vou ungir esse lugar agora, porque a partir de agora se chama Betel, casa de Deus. Aleluia. Eu acho interessante que no meio da perseguição ele ainda tinha azeite para ungir uma pedra. Oh glória! Tem azeite aí na tua vida, irmão, ainda? Em meio a essa perseguição de pandemia do mundo, em meio a essas batalhas travadas, onde a gente abre a rede social, vê luto, vê morte, ainda tem azeite na tua botija aí? Tem? Aleluia! Se tiver só um pouquinho, Jesus vai transbordar uma fonte nessa noite. Vai ter azeite para você, para os teus filhos, para a tua casa, para o teu lar, porque Ele é poderoso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Jacó, quando ele unge a pedra, ele carregava azeite na mochila. O que você carrega na tua mochila espiritual? O menininho lá, lembra? Jesus ele está dando um sermão. Tem uma multidão, aproximadamente 5.000 pessoas lá. Se contassem homens e mulheres, mais de 10.000. Um discípulo chega e diz assim: olha, despede a multidão para que eles vão para suas casas se alimentar. Jesus olha para o discípulo e diz assim: dai vós de comer. O discípulo, intelectualmente, né, usou o intelecto dele. Ele pegou uma calculadora, ele fez uma conta rapidinha ali e disse: Senhor, se nós tivéssemos 200 denários aqui, comprasse de pão, não daria para alimentar a multidão. Primeiro discípulo, material, ele conseguiu ver só coisas materiais. Ele tentou usar uma estratégia materialista e não dava. Mas sempre tem um espiritual, já viu? O espiritual diz assim: olha, eu já vi Jesus curar, já vi Jesus batizar, já vi Jesus fazer tantas coisas. Eu já vi Jesus curar paralítico. Eu já vi Jesus fazer milagre, parar a tempestade. Deixa eu entrar no meio da multidão e ver o que eu consigo arrumar para Jesus aqui. Ele acha um garotinho que tem na mochila 5 pães e 2 peixinhos. Ele está preparado. Aleluia. Jacó na mochila tinha azeite. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem na tua mochila? O que você carrega na tua mochila espiritual, meu irmão, minha irmã? Aleluias. Glória a Deus. Depois que Jacó casa, só porque eu já estou aqui, e eu vou abrir o ganchinho aqui rapidinho. Depois que Jacó casa com Raquel, ele sai da casa de Labão, né? E Labão vai atrás dele. Quando Labão chega lá, ele diz assim: olha, alguém furtou um ídolo meu. Jacó diz: não, aqui ninguém roubou nada. Jacó fala: não, ninguém pegou nada de ninguém aqui. Labão diz: eu posso investigar nas mochilas? Aleluia. Labão investiga, olha na mochilinha de Raquel, tem um ídolo lá. Ela roubou de Labão um ídolo. Aleluia. Raquel, ídolo fala de engano, irmão. Então, Raquel estava carregando na mochila mentira e engano. O que você carrega na tua mochila espiritual? Aleluia. Oh glória. Irmão, 10 para as 8, aqui passou rápido. Vamos colocar de pé, irmão? Depois outro dia eu termino. Pode ser, pastor? Só para nós encerrar aqui, eu ia pregar sobre 4 ordens para Jacó. Jacó, quando ele chega, ele quer casar com Raquel. Labão diz: trabalha 7 anos para mim, casa com a minha filha. Jacó, trabalhou 7 anos só para casar com Raquel. Quando ele vai casar com Raquel,
Não era Raquel. Já tem uns jovens ali rindo, né? Quer casar, mas não, vai trabalhar. Ele trabalha 7 anos, quando vai casar com Raquel, Labão diz, não, tem a minha filha mais velha, chama Leia, né? Casa com ela. Casou, mas ele amava a Raquel. Aí Labão diz assim, olha, quer casar com ela? Trabalha mais 7 anos. Jacó suou do pet, mas trabalhou. Chegou, casou com quem ele queria, casou com Raquel. Para ir embora agora, trabalha mais 7 anos. Aí Deus abençoa Jacó. Tudo que Labão queria enganar Jacó era transformado em bênção. Labão diz, olha, tu fica só com aquelas ovelhas listradas, malhadas, só aquilo lá. O rebanho só dava aqueles ali, porque Deus queria abençoar alguém. Deixa eu te falar nessa noite. Aquilo que você pensa que não adianta mais, a partir de hoje, Deus transforma o que era maldição em bênção na tua vida. Eu acho interessante que no capítulo 35, para nós encerrar rapidinho aqui, terminar. Faz mais de 21 anos que ele saiu e que ele sonhou. Aquele sonho que eu recém falei aqui. Faz mais de 21 anos isso aí. Aí Deus diz assim para ele: Jacó, levanta-te. Se Deus fala para ele se levantar, porque depois de 21 anos ele já estava prostrado. No meio da caminhada, muitas vezes nos prostramos. Muitas vezes nos dobramos. Muitas vezes nos deixamos as lutas ser maior do que as bênçãos. Mas Deus manda te dizer a partir de hoje: levanta-te. Continua. Para levantar exige esforço. Não é fácil. Quem está caído, pergunta para quem está caído: olha, quem estava caído, como você se levantou? Ele vai dizer: me esforcei demais, irmão. Para se levantar exige esforço. Então esforça-te e tem bom ânimo, irmão. Te levanta. Não fique prostrado diante das lutas, da tempestade. Levanta-te. Aleluia. Para levantar exige atitude. Aleluias. Tome atitude, irmão, e se levante. Terceiro diz assim: lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei, irei à casa do meu pai. Ele teve que se levantar e ir até lá. Mas eu não vou falar mais porque já passou. Diz assim, olha: vai até Betel. Lembra que eu falei agora do sonho? E quando ele unge a pedra, lembra que ele fez um altar ali, ele ungiu? E disse: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aí eu acho interessante, pastor, sabe por quê? Porque Deus, depois de 21 anos, Deus disse assim: levanta-te e volta lá naquele lugar que tu sonhou. Aleluia! Levanta-te e volta lá, porque lá você tinha mais comunhão. Levanta-te e volta lá, porque lá naquele lugar, aleluia, você tinha um azeite, você tinha comunhão, você ungiu o altar. Aí eu penso assim, Deus diz assim, ó, levanta-te, habita ali, na casa de Deus, habita ali. E a última diz assim, olha, faze ali um altar. Mas o altar já não estava feito. Quando ele sonhou, ele não levantou um altar. Depois de 21 anos, Deus diz assim: vai, volta e faz um altar de novo. É porque a comunhão de Jacó já estava meio balançada. Eu quero te dizer nessa noite que Deus te chama para uma nova etapa na tua vida e uma nova etapa no teu ministério. Mas você vai ter que se dobrar, vai ter que ter comunhão com Deus, vai ter que fazer coisas que você não fez antigamente, ou seja, se colocar mais na presença de Deus, dobrar o seu joelhinho mais, orar mais, se esforçar mais e se levantar mais. Aleluias. Vamos colocar de pé, irmão. Glória a Deus, aleluias. Não diz amém alto aí, Deus morreu. Glória a Deus. Feche teus olhos. Aleluia. Isso aí, pressão aqui, irmão, né? Feche teus olhos. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por eu estar na Tua presença e fazer a Tua obra e pregar a Tua palavra.
O Senhor sabe que eu fiz tudo aqui na minha simplicidade, Senhor, porque eu não confio em carro nem em cavalo, mas eu confio na Tua força. É só o Senhor quem me sustenta, é só o Senhor quem tem poder. Agora eu te peço que o Senhor estenda a Tua mão aqui nesta noite. Abençoa cada irmão e irmã que está aqui nesse lugar. Abençoa aqueles que estão assistindo a live na sua casa, no seu lar, no serviço, aonde eles estiverem. Senhor, estenda a Tua mão de poder. Vai ao encontro de cada um, Senhor. Responde a oração deles. Faz o Teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém, meus irmãos. Vamos rapidamente dar os anúncios da obra de Deus. Não esqueça, amanhã então na Vila Troca, grande culto, a partir das 18h30, grande culto na Vila Troca. Quarta-feira, grande culto de ensino nesse lugar. Convidamos a todos a se fazerem presente, culto de ensino da palavra. Estaremos aqui já com no máximo 30 pessoas, das 18h45 até as 20h, um grande culto de ensino. Teremos também nessa semana um chá de bebê, que as irmãs estão organizando aqui também, no máximo 30 pessoas, rapidinho, as irmãs vão fazer aqui, para estender a mão à nossa irmã Ana Paula. Amém, meus irmãos? Acho que os anúncios foram esses. Quarta-feira à tarde também, círculo de oração. Esses são dois cultos na quarta, à tarde 15h e à noite às 20h. Então, 30 pessoas à tarde, 30 à noite. Nós vamos continuar atendendo as irmãs em nome do Senhor. Estenda a sua mão assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós que todos digam: Vila da Quinta é de? A Vila da Quinta é uma igreja que não vai embora sem cumprimentar seu irmão de longe, dar um tchau. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.